Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. O meu objetivo com este canal não é opinar se a história é verdadeira ou ficção, apenas contá-la. Fica ao critério de cada viewer opinar sobre esse assunto. Para o primeiro vídeo vou contar a história sobre um guarda florestal. Todas as histórias contadas nos vídeos terão as suas versões originais na descrição. Peço que ouçam este tipo de vídeos apenas se gostarem deste conteúdo. Não tentem a opinar ou desmerecer apenas porque vos convém. Estou a fazer isto de bom grado e porque gosto deste conteúdo. Decidi trazer este tipo de conteúdo para a língua portuguesa porque vi muito pouco. Agradeço a todos os que estão aí e vamos ao vídeo. O texto original pode estar diferente do texto narrado aqui. O objetivo é entregar a emoção a quem está a ouvir o vídeo e não fazer uma tradução literal do texto. Sou um guarda florestal para o Serviço de Proteção de Florestas dos Estados Unidos da América. E tenho vindo a guardar algumas histórias de coisas que me aconteceram ao longo dos tempos. Como não sabia onde postar, decidi partilhá-las aqui. Sou guarda florestal há uns bons anos e desde que comecei no ramo tenho vindo a deparar com coisas que achei bastante peculiares e que muitos de vocês podem achar interessantes. E há tanto tempo que o faço, sinto que posso dizer que tenho uma habilidade até que boa para encontrar pessoas que se perdem na floresta. Muitas vezes, não passam de coisas simples, como a pessoa desaparecida ter caído de uma altura não muito alta ou ter escorregado numa pedra e não conseguir sair dali. Por isso, normalmente são histórias que acabam sempre com um final feliz. Muitas delas seguem o velho ditado do "se te perderes, não saias de onde te perdeste até seres encontrado". E assim o fazem, e são atitudes como essas que acabam por facilitar o trabalho de quem trabalha na mesma área que eu. No entanto, tive 2 casos em que isso não aconteceu. Ambos foram muito chatos. Não só para mim, mas como para os meus colegas de patrulha. Uso-os para que sirvam de exemplo a não desistir facilmente de casos futuros. O primeiro aconteceu com um rapazinho que andava a apanhar frutos silvestres com a família no meio do bosque. Ele e a irmãzinha dele estavam juntos, quando desapareceram os dois praticamente na mesma altura. Os pais distraíram-se por uns segundos, e foi o suficiente para que ambos desaparecessem sem deixar rastro. Quando os pais perceberam que não os conseguiam encontrar, decidiram ligar para a nossa central para pedir ajuda. Descemos de imediato e começámos a explorar a área à procura de alguma pista que nos levasse até às 2 crianças. Não demorou muito até que encontramos a menina e quando lhe perguntámos onde estava o irmão dela, ela respondeu-nos que o homem-urso o tinha levado. Ela disse que esse homem deu-lhe umas quantas bagas e disse-lhe para ficar quietinha à espera, pois ele queria brincar com o seu irmão. A última vez que ela diz ter visto o irmão foi nos ombros desse tal homem-urso e que o pequeno rapaz estava bem tranquilo. Claro que a primeira coisa que pensámos foi que se tratava de um rapto. O mais estranho é que nunca encontramos nada que levasse a isso, pois não havia sinais de que havia mais alguém ali para além daquela família. A pequena estava também um pouco hesitante em chamar o tal homem de homem. Ele não era como um ser humano normal, pois tinha o corpo todo coberto de pelo, como um urso, e uma cara estranha, segundo as palavras da pequena. Procurámos naquela área durante semanas e nunca encontramos nada que pudesse levar à ideia de um rapto. O pior é que tudo isto foi muito estranho, pois não havia nem pegadas de animais no local, ou algo que resultasse da presença de um outro alguém naquela zona. A outra aconteceu com uma jovem que estava a fazer uma caminhada pela floresta com a mãe e o avô. De acordo com a mãe, a filha teria subido a uma árvore bem alta para conseguir ver melhor a vista e nunca chegou a descer. Eles dizem que esperaram algumas horas até chamarem por ajuda. Não fazia sentido para eles que ela tivesse subido a árvore e não descesse. Quando chegámos, eu e os meus colegas procurámos por toda a parte. Pensámos até que ela podia ter caído, mas não havia qualquer tipo de pista que nos guiasse fosse para onde fosse. O pior é que nem o avô nem a mãe a viram descer da árvore. Muitas das vezes aventuram pela floresta com o meu companheiro canino à procura de algo. Por alguma razão, ele leva-me sempre a penhascos. Não pedras ou encostas, penhascos. Literalmente lugares que nem quase é possível ver o fundo tão alto que é. A maior parte deles nem ramos ou raízes têm para que alguém se agarrasse antes de cair. Ele está sempre a farejar as bermas, como se estivesse alguma coisa lá no fundo. Quando chamo a equipa e optamos por ir dar a volta para ver o que é, ao cercar a berma da queda, acabamos sempre por encontrar alguma pessoa que se magoou durante uma caminhada. Mas é sempre coisa de quilómetros dali. É estranho o animal começar a cheirar alguma coisa de tão longe, de onde começámos inicialmente.
Um caso que me deixa particularmente triste foi quando recuperámos o corpo de uma menina de 9 anos que caiu num aterro num desses penhascos. A miúda ficou empalada numa das árvores. Foi terrível de se ver e nunca me vou esquecer do som que a mãe dela fez quando lhe demos a notícia. Quando a senhora viu o saco com o corpo a ser levado para a ambulância, soltou o som mais assustador que eu vi sair da boca de um ser humano. É como se o coração lhe tivesse saído pela boca. Naquele momento, consegui sentir a dor daquela mulher nos olhos dela. Ouvi por um colega meu que a mulher acabou por se matar umas semanas depois do sucedido. Não consegui viver com o facto de a criança a ter deixado tão cedo. Juntei-me a também guarda, uma das vezes para investigarmos chamadas que tínhamos recebido da central de pessoas que se queixavam ver ursos na zona. Enquanto procurávamos pelos ursos para os afugentar, e sem sucesso, fomos interrompidos por uma outra chamada a pedir auxílio de familiares de um homem que tinha ido praticar escalada e não tinha voltado quando era suposto. Acabámos por ter que escalar a mesma suposta montanha que o homem tinha escalado. Com muita dificuldade, mas acabámos por chegar a uma pequena encosta onde o encontramos. Não estava bonito. O coitado estava naquela encosta há quase 2 dias, com a perna partida, pois tinha caído de uma outra encosta um pouco acima. Obviamente que a perna dele estava infectada. Acabámos por ter que chamar um helicóptero para o tirar dali. Ouvi pela boca de um dos enfermeiros que estava no helicóptero que o sujeito dizia estar bem. Que depois de entrar no helicóptero e quando lhe perguntavam como se sentia, ele não parava de responder que estava bem. Ele dizia também que quando chegou a uma altura relativamente alta, estava lá outro homem, sem qualquer tipo de equipamento de escalada. Apenas vestido com um casaco de pelo e umas calças de ski, de costas para ele. Quando o homem chegou perto e o estranho se virou, este não tinha cara. Era apenas pele, como se nunca tivesse tido olhos, boca ou nariz. O homem assustou-se imediatamente e foi isso que o fez cair. Ele ainda disse que enquanto estava sem se conseguir mexer na encosta mais abaixo, conseguia ouvir o tal homem a murmurar durante a noite e a subir e a descer a montanha sem dificuldades. Essa história deixou-me sem sono umas noites. Só de imaginar uma pessoa sem cara. Nem quero pensar. Ainda bem que não aconteceu comigo. Outra coisa também bastante peculiar que aconteceu durante uma das minhas buscas foi a de uma jovem que se perdeu enquanto estava num grande grupo de caminhada entre amigos. Era tarde, madrugada, mas não queríamos desistir da ideia, pois os cães já tinham farejado as roupas que pertenciam à desaparecida e pareciam estar bastante agitados. Guiavam-nos apenas numa direção, que parecia a mais acertada para encontrar a mulher. Acabámos por encontrá-la deitada dentro de uma casca de árvore morta, escondida e assustada com algo que não percebemos muito bem o quê. Ela estava descalça e sem mochila. Não tinha qualquer tipo de ferimentos ou nódoas negras. Apenas estava em pânico. Depois de muita conversa para tentar que ela saísse dali, conseguimos. Enquanto estávamos a levar até à cabana de serviço, ela não parava de olhar para trás, como se algo a perseguisse, e a certa altura, até nos perguntou o porquê de um homem alto de olhos negros estar atrás de nós. Nós não vimos ninguém, e pensámos que fosse apenas um sintoma da ilusão que ela teria desenvolvido por ter ficado tanto tempo sozinha na floresta à noite. Mas quanto mais perto chegávamos da central, mais o pânico dela aumentava. Ela estava-me sempre a pedir para perguntar ao tal homem o porquê de eu estar sempre a fazer caretas para ela. A certa altura, a jovem até parou de andar, olhou para trás e começou a berrar bem alto na direção da floresta. Dizia para que ele a deixasse em paz, que ela não queria ir com ele. Após muita insistência da nossa parte e perceber que ela não estava nada bem, acabámos por convencê-la a continuar o caminho de volta à central. Quando estávamos perto do nosso destino, começámos a ouvir um barulho vindo do bosque, como se fosse tosse, mas mais ritmado, algo parecido com cigarras, mas não tão agudo e mais humano. De qualquer maneira, nem consigo descrever muito bem aquele som, nunca tinha ouvido nada assim. Quando chegámos, ainda cá fora, ela olhou para mim, de olhos bem arregalados. Acho que nunca tinha visto ninguém com os olhos tão abertos, provavelmente o mais aberto que algum humano consegue, e disse-me: ele diz para despachares. Ele diz que não gosta da cicatriz que tens no pescoço. O que mais me assustou na altura é que eu tenho mesmo uma pequena cicatriz na base do meu pescoço, quase no peito. É estranho, porque essa cicatriz está praticamente sempre tapada, por isso não sei muito bem como é que a mulher a conseguiu ver. Exatamente no momento em que ela me disse isso, ouvi como se alguém tivesse tossido ao meu ouvido, mas bem baixo. Chegou para me assustar. Arrepiei-me, mas consegui conter-me e ficar frio para não assustar a mulher. Fiquei muito feliz de ter voltado para casa nessa noite. Finalmente vou contar uma última. Pelo menos, para já. Esta é mais estranha do que propriamente assustadora. Não sei se isto é algo comum com todas as unidades de guarda florestal
ou se acontece apenas na minha, mas isto é muito à toa. Pelo que percebi, não fui o único que até agora viu isto. No entanto, todos os meus colegas que também viram acham isto normal e preferem ignorar a realmente tentar perceber a razão de acontecer. Quando tento comentar sobre o assunto, eles simplesmente dizem que é normal e fingem que não sabem nada sobre. Preferem ficar calados a realmente tentar discutir para chegar a uma conclusão. Pelo que percebi, até os superiores já viram e deram ordens para nem se falar do assunto. Pelo menos, não dentro do horário ou local de trabalho, o que só torna isto mais esquisito. A maior parte das vezes, quando somos chamados para procurar por alguém, nunca é perto da nossa cabana de serviço. Normalmente costuma ser a uns 50 ou 70 km de distância. A área florestal pela qual somos responsáveis é bastante grande, e quando digo grande, é muito extensa. E quando digo por vezes, porque já me aconteceu mais que uma vez, deparo-me com escadas. Sim, escadas. Um conjunto de graus no meio do nada. É quase como se tivessem arrancado as escadas da entrada de uma casa e as tivessem posto ali no meio da floresta. Comparo muito isto ao que acontece por vezes nos jogos, em que partes da construção dão render, mas que pode acontecer o bug de não renderizar o resto. O problema disto, e como se já não fosse estranho o suficiente, é que muitas vezes as escadas estão em perfeito estado, como se tivessem sido construídas ali, e são sempre diferentes. Algumas em espiral, outras com 2 a 3 degraus, e outras com mais de 10. Não faz sentido. A primeira vez que me deparei com isto, fui ter com um dos meus colegas e perguntei-lhe o porquê daquelas escadas estarem ali, ao que ele me respondeu que era normal. E a toda a gente a quem pergunto, respondo o mesmo, que é normal. Mas como é que é normal umas escadas que vão ter a lado nenhum estarem no meio do nada? Eu queria aproximar-me e tentar perceber a razão, mas normalmente estão sempre em lugares de difícil acesso. E mesmo que não estejam assim tão inalcançáveis, toda a gente a quem pergunto me diz para não chegar perto, aliás, para nem lhes tocar. Por isso comecei a fazer o mesmo que toda a gente e comecei a ignorar quando as encontro. Tenho muitas mais histórias, e suponho que quem leu até aqui vai ficar com interesse em saber mais. Mas digam-me o que acham. Quero saber a vossa opinião. Se alguém tiver uma teoria sobre as escadas, por favor partilhe comigo, porque disto tudo é que mais me intrigou até agora, pois não paro de as ver, dia sim, dia não. Muito obrigado a todos os que viram o vídeo até aqui. Se gostaram, deixem like e partilhem o vídeo. Quero agradecer ao poster original do Reddit. É o nome que está na tela. Cliquem no link da descrição e deem suporte. Muito obrigado a todos mais uma vez. E até o próximo vídeo.